Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, numa segunda-feira que podemos classificar como sendo diferentona. Isso porque todas as pautas dos veículos de comunicação e também dos canais aqui nas redes sociais tiveram as suas pautas atropeladas por esse acontecimento de ontem à noite, envolvendo ali Datena e o Pablo Marçal. Os desdobramentos dessa história ainda estão sendo estudados, porque nós estamos num período eleitoral. Então, muitas situações que podem ser concluídas como o resultado dessa história toda, podem servir de novas instruções, novas ferramentas, novos mecanismos, novos comportamentos dos atores políticos, não só no cenário de São Paulo, mas aqui no Brasil e também para muitos observadores que estão olhando com atenção as coisas estranhas que acontecem no cenário político aqui no nosso país. No entanto, temos uma situação muito peculiar, que é uma cisânia, uma briga que está acontecendo no seio da direita e da extrema-direita. Como se estivéssemos num concurso muito esquisitão, para ver qual é a corrente política que consegue ser mais bizarra, quem consegue apresentar as cenas mais grotescas, quem consegue sensibilizar eleitores cada vez mais pela bizarrice. Eu vou conversar com vocês, trazer aqui algumas imagens, algumas informações, para ilustrar isso que eu estou falando aqui para vocês, porque isso tem um propósito no final da história. Essas pessoas não fazem o que fazem à toa, porque tem um instinto, porque são intuitivas e fazem alguma coisa ali de improviso. Não. Existem muitos propósitos por trás dessa história. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, que histórias são essas, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui e venha participar das nossas atividades, conhecendo também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê sempre seu joinha, seu comentário, aquele protocolo muito importante, né? Porque isso tudo ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E se você puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, analisando essas histórias todas, a grande farsa que está sendo cada vez mais revelada e sublinhada no comportamento de Pablo Marçal, me ocorreu o seguinte: parece aqueles concursos que tem no Guinness Book, né, para ver quem... concursos exóticos, estranhos, né? Como, por exemplo, para ver quem é o homem mais feio do mundo, né? Enfim, nós estamos mais ou menos assim. E aí eu estava dando uma pesquisada rápida, né? Eu vi essa coisa aqui curiosa. Concurso do homem mais feio termina em confusão no Zimbábue. E aí esse cidadão aqui, né, foi considerado o mais feio, mas deu uma briga danada lá, porque falaram, olha, ele devia ser desclassificado, porque ele não tinha ali uns dentes, então estava fora do regulamento, né? Até tirando a imagem do cidadão aqui. Mas para vocês verem que existem bizarrices no mundo. E o Pablo Marçal e o bolsonarismo aqui no Brasil, eles estão tentando introduzir essa bizarrice como uma coisa natural, naturalizar o bizarro, o inaceitável, o grotesco. Mas isso pode servir também como um grande tiro no pé, porque as pessoas vão começando a enxergar que isso não é um modo civilizado, um modo racional de se fazer política. Estão todos os políticos, todas as correntes políticas, todos os marqueteiros analisando com muita atenção esses fatos todos. A gente vê agora na coluna de Malu Gaspar, nessa tarde, que Datena cresce nas redes sociais após cadeirada em Marçal e rivais monitoram reação do eleitorado. Pois bem, ninguém sabe exatamente o que pode acontecer disso. Mas uma coisa é certa, estamos vendo cisânias, estamos vendo aí a exposição de cada vez mais situações grotescas que, no final da história, não tem como ficar enganando muita gente durante todo o tempo. Cisânias, Nicolas se solidariza com Marçal após ataque de Datena. Aí ele publicou um vídeo, está aqui nas redes sociais remanescentes, alguns jornais dando espaço a ele dizendo, olha, vocês imaginem se fosse alguém da direita que tivesse agredido alguém da esquerda, o que estaria acontecendo. Bom, mas, enfim, essa questão ideológica ali não ficou nem em primeiro plano. O que ficou em primeiro plano foi alguém civilizado ou um grupo de candidatos que tentam ficar no campo da civilização e outro que usou todos os expedientes da barbárie, grotescos, bizarros para tirar o debate do processo civilizatório e jogar para uma lama, né? Então, o Nicolas foi para o lado do Datena. Mas vocês pegam aqui o Malafaia, que também é da extrema-direita,
ele gravou um vídeo na sequência com o título A Nova Farsa de Pablo Marçal. Então nós temos essas cisâneas dentro da extrema-direita. As pessoas não sabem se apoiam, se não apoiam e estão com ciúmes das bizarrices, porque os bolsonaristas estão achando que o Marçal passou da conta, não poderia comparar o que ele passou com a facada de Bolsonaro ou o tiro na orelha de Trump, né? Enfim. E eu mostrei para vocês que o inesperado atingiu o Marçal, porque ele quis colocar o Datena, quando ele começou a desafiar o Datena, numa situação que ele perderia de todo modo. O Marçal achou que estava super garantido, porque ele estava com 4 brutamontes, como eu mostrei para vocês mais cedo lá no estúdio. Então ele ficou desafiando o Datena, e qualquer que fosse a reação do Datena, dentro das previsões que ele tinha desenhado ali, o Datena se queimaria. Quando ele chamava o Datena de covarde, de arregão, se o Datena se aproximasse dele para dar algum soco, alguma coisa assim, ele seria contido e aí o Marçal chamaria o Datena de desequilibrado. E se o Datena nada fizesse, ele também igualmente classificaria o Datena de covarde, de uma pessoa que não tinha a menor condição de estar ali. Só que ele não contava que o Datena fosse pegar uma cadeira e fosse dar uma cadeirada nele. E se não tirassem a segunda cadeira do Datena, o Datena ia repetir, ia dar outra cadeirada nele. O Datena disse que não foi uma coisa legal que ele fez, mas se acontecesse, ele faria de novo. E aí é o seguinte, o moral da história é que ele teve mais 40 mil pessoas que se inscreveram nas redes sociais dele. E aí as bizarrices no meio dessa história. Marçal chama de tentativa de homicídio cadeirada de Datena e diz que sente compaixão pelo tucano. Já comentei essa manchete mais cedo com vocês, mas fato é que o Marçal, ao colocar nas redes sociais dele, ou as pessoas que estão reproduzindo essas narrativas para a extrema-direita, estão recebendo da própria direita uma série de deboches, uma série de gozações. A principal gozação são perguntas em relação a como anda a cadeira, se a cadeira está passando bem depois desse contato que ela teve ontem com as costas do Pablo Marçal. Os colunistas, ninguém engoliu essa história, todo mundo reprova uma conduta de violência, mas todo mundo considera também que a conduta de Marçal é uma conduta absolutamente inaceitável. Escarcéu de Marçal após cadeirada é mais falso que nota de R$3. Bom, todo mundo está vendo isso. Marçal compara cadeirada em debate a facada de Bolsonaro e tiro em Trump. E aí os bolsonaristas ficaram enlouquecidos com isso, né? Mostrei para vocês também essa foto aqui, que é uma bizarrice total, né? Aliás, como eu tenho utilizado essa expressão com vocês, né? Mas é porque nós estamos vivenciando isso, né? Essa foto aqui montada pela assessoria dele dentro da ambulância, ele cheio de segurança dentro da ambulância privada, né? E ali fazendo cara de morto, né? Que estava respirando com dificuldades e tal. E aqui no cantinho, aqui as inscrições, aqui as letrinhas pequenininhas, é do PRTB, o partido do Marçal, CNPJ ali, ou seja, uma peça publicitária para a campanha eleitoral. E aí ele fez essas publicações, né, que está desmilinguido, está arrasado, sofreu uma tentativa de homicídio, né? E aí a gente vai fazendo a ponte com a exploração desse tipo de comportamento absolutamente bizarro e ridículo, que foi naturalizado no campo da extrema-direita pela figura do inelegível. Eu sempre comentei aqui com vocês, todas as vezes que apareceram essas fotos, assim, a montagem aqui, né? Uma foto do inelegível com uma pintura retratando Jesus Cristo ali. Então colocaram a foto um lado do outro, fazendo esse tipo de vinculação religiosa. Outra aqui, o inelegível andando no hospital e ali Jesus segurando a mão dele, né? Jesus, um homem zarrão com uma criança ali sobre os seus ombros, né? E aí o inelegível publicando essas fotos aí que a gente fica enfim, até com enjoos, né, de ver esse tipo de situação. Uma das mais recentes é essa aqui, ele mostrando na perna dele com a famosa erisipela. Então, gente, os bolsonaristas estão super chateados porque eles querem ter o monopólio do grotesco. O concurso do grotesco na política não pode ser invadido por ninguém. Só quem tem o direito de fazer a exploração do bizarro, do grotesco, do estranho, do sinistro,
é o clã Bolsonaro. E eles fazem isso com a maior disfarçatez. Nós que somos do campo civilizado, que analisamos as coisas dentro do campo da racionalidade, quando nós começamos a ver as primeiras cenas que saíam, que eram publicadas pelo clã Bolsonaro, já nas eleições de 2018, o Bolsonaro fazendo cara de morto, de coitado, enfim, aquilo já foi uma exploração eleitoral muito grande. Tanto é que um dos filhos do inelegível dizia, olha, meu pai vai ganhar as eleições por conta disso aí. E eles fizeram muita exploração disso, e até hoje, em todos os eventos onde se reúnem ali pessoas da extrema-direita, eles sempre jogam uma mentira que cola na cabeça dessas pessoas de uma maneira absolutamente enlouquecedora, né? Que o inelegível colocou a vida dele em risco pelo Brasil. Ele não estava colocando a vida dele em risco porcaria nenhuma, ele estava num comício ali, aí foi uma pessoa com problemas mentais e desferiu nele uma facada. Ele não estava indo para um combate, não estava indo para uma batalha, mas tudo é apresentado como se ele estivesse desafiando coisas e ele estivesse ali no campo do inimigo e defendendo o país. Ele sofreu uma situação como essa. Muitas pessoas acreditam nisso. E daí, quando aparece um Pablo Marçal de camisola, com pulseirinha, dentro da ambulância, fazendo cara de mortinho, dizendo que está passando mal, que está lutando também por alguma coisa, muitas pessoas acabam caindo nessa milonga, mas muitas pessoas ficam até, epa, essa história eu já vi, esse comportamento eu já vi, isso aí é um negócio para tentar me engrupir e ganhar meu voto. E no final da história, essa gente luta a favor do quê? Eles querem uma justiça social no nosso país? Eles querem, chegando ao poder, melhorar a vida das pessoas aqui no nosso país? Eles querem trazer, de fato, bons valores, reflexões positivas? Eles querem, de fato, que o nosso país cresça em todos os sentidos? Ou simplesmente eles fazem esse papel de tumultuadores da realidade do cotidiano para justamente estressar a sociedade, desviar a atenção da sociedade para os problemas reais, os problemas concretos que estão na nossa frente. Não é por outra razão que um dos pilares aí do discurso do Marçal está muito ligado aí ao discurso central da extrema-direita, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. O combate ao comunismo. Gente, onde é que esses caras enxergam o comunismo? O Marçal, outro dia, né, ficou se jaquitando que, quando uma jornalista, a Dora Kramer, disse, olha, Marçal, o negócio comunista é quase que ela disse, é vigarice, né, dizer que isso é uma ameaça. Aí ele falou, mas o Lula disse que o Flávio Dino, pela primeira vez agora, se tem um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. Olha, eu acho que nem o Flávio Dino se classifica como comunista. Fato é que o Dino foi do Partido Comunista do Brasil em outras décadas, né? Mas isso não significa absolutamente nada. Então essa gente faz esse discurso do medo, o discurso do pânico moral, o discurso do pânico vermelho, para engrupir o eleitor e utilizando sem o menor pudor de todas as ferramentas, das mais abjetas, das mais surrealistas, das mais repugnantes, para tentar conquistar uma parcela do eleitorado. Isso funciona para algumas pessoas, mas isso está começando a despertar as criaturas que vivem nesse universo paralelo, de que existem coisas muito complicadas, né, no meio dessa história toda. Bom, eu fico por aqui, eu acho que esse assunto agora ele vai dar uma baixada para a gente poder voltar às nossas pautas normais, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!